E aí, pessoal, beleza? Vamos começar mais uma aula de geometria descritiva. Hoje a gente vai falar das relações existentes entre retas e planos, tá certo? Então, pessoal, relação entre reta e plano. Então, existem várias relações, né? E a gente vai tentar detalhar aí cada uma como a gente puder aqui, né? Tem bastante coisa lá no módulo que a gente desenvolveu, né? Muito parecido também com nossos slides, mas que vai lhe orientar direitinho como você proceder nesses tipos de problemas. Então, relação entre retas e planos do primeiro grupo, né? Então, relação com o plano horizontal. Então, a gente vai detalhar todas as retas do primeiro grupo, né? Fazendo relação com o plano horizontal. Então, uma reta horizontal ou uma reta de topo pertence a um plano horizontal se o traço vertical, né, da reta estiver sobre o traço vertical do plano. Vamos lá olhar a figurinha para a gente ver o que é que eu estou falando. Então, se você olhar ali, ó, são duas retas do primeiro grupo, né, para a gente tentar entender o que é que eu estou dizendo. Então, a gente tem uma reta aqui do lado esquerdo que o seu traço vertical dela, né? Então, quando a gente faz aquele tracinho vertical, o prolongamento da minha reta R, por exemplo, quando ela bate na linha de terra, que eu prolongo lá em cima para achar quem? O meu ponto V', ele está sobre quem? Sobre o traço do plano, que é esse plano alfa aí, ó, que está de vermelho, né? O traço do meu plano alfa. Então, se um estiver sobre o outro, isso quer dizer que essa reta, né, ela pertence a esse plano. De verde, essa reta Szinha que tem aí, né? Nós estamos vendo uma reta S. Eu fiz a mesma coisa, porém, nota-se que o traço vertical dela lá em cima, o V' dela, não está sobre o plano. Se isso está acontecendo, está dizendo que essa reta S, ela não pertence a esse plano alfa. Tá certo, pessoal? Mesma coisa com outra reta do primeiro grupo. Está aqui a outra reta do primeiro grupo, né? Se você pegar o traço vertical da reta T, você nota que está em cima do meu plano. Isso denota que essa reta, né, pertence a esse plano, tá certo? O mesmo não está ocorrendo, né, com a reta U. Quando a gente faz esse prolongamento, a gente nota que o V' não está sobre a minha reta, sobre o meu plano alfa. Isso denotando que essa reta U, ela não pertence ao meu plano alfa. Tá certo? Relação com o plano horizontal ainda, né, pessoal? A gente dando prosseguimento, né? Agora com a reta fronto horizontal, saber se ela pertence a esse plano horizontal. O que é que eu tenho que saber? Essa reta deve coincidir com o traço vertical do plano. Então, pessoal, qual é o traço vertical do plano? Então, o X, né? Vocês estão vendo lá, o X' dessa reta lá, né? A reta X', como queira, né? Se você olhar, ela está sobre o plano, né? Isso está denotando que esse X, ele pertence a quem? Pertence ao meu plano alfa. Enquanto que o Y não está sobre o plano. Isso está denotando o quê? Que Y, né, não pertence ao meu plano alfa, né? Então, relação das retas ainda, né, com os planos do primeiro grupo, nós temos a relação com o plano frontal agora, né? Então, a reta frontal ou a reta vertical, ou seja, esses dois tipos de reta, tá certo? Pertence a um plano frontal se o traço horizontal da reta estiver sobre o traço horizontal do plano. Vamos ver na figurinha aí o que é que eu estou dizendo. Então, nós temos aqui os dois tipos de retas que a gente está estudando, confrontando com o plano frontal, e você vê claramente que a reta F, o traço dela está sobre o traço do meu plano frontal. Logo, denotando que F pertence a esse plano frontal que eu estou estudando. Enquanto que G não. Se você fizer o traço de G, você nota que o traço de G não está sobre o plano frontal. Isso está denotando que G não pertence ao plano frontal. Enquanto que K, né, se você fizer ali, ó, K, a gente faz o traço de K que coincide com H, né,
e que está sobre beta, né, que é o nosso plano frontal, denota que K pertence a beta, enquanto que L não pertence ao plano frontal. Por quê? Porque o seu traço não está sobre o plano frontal que a gente está estudando, no caso beta, né? A relação ainda do plano frontal agora com a reta fronto-horizontal só pertence a um plano frontal se a projeção horizontal da reta coincidir com o traço horizontal do plano. Então está ali a reta M, você nota que o traço está sobre o plano frontal, denotando que M pertence, né, a esse plano horizontal, enquanto que N não está sobre o plano horizontal ou frontal, denotando que N não pertence a este plano, beta no caso. Tá certo? Então, relação com o plano de perfil agora. Então, as retas de perfil vertical ou topo, né? Então a gente está fazendo a relação com os planos do primeiro grupo. Então, as retas de perfil vertical e topo pertencem ao plano de perfil se a abscissa da reta for a mesma do plano de perfil. Então, note que o plano de perfil, lembra lá aquela retinha que fica uma reta em cima, fica uma reta embaixo? Então, se você olhar a reta R, ela coincide com o traço do meu plano, né? Então, se ela coincide com o traço do meu plano, ela pertence a ela. Então, reta R, nesse caso, pertence ao plano de perfil, enquanto S não. S está fora do traço do meu plano de perfil. Logo, S não pertence ao plano de perfil. Olha aí, pessoal, outro exemplo, né? Essa reta aí, as retas de perfil vertical e de topo pertencem à mesma coisa, sendo que a outra reta agora, né? Então, se você olhar, ó, a reta R, ela está sempre em cima, né, do meu plano de perfil. Se ela está em cima do meu plano de perfil, denota que isso é o quê? Essa reta pertence ao meu plano de perfil. S está fora. Se S está fora, não está em cima do meu plano, ela não pertence a este plano. Olha aí, mesma coisa, né? Sendo que com a terceira reta, né? Com a reta de topo, né? E aí você vê a mesma coisa. R está pertencendo por quê? Porque ela está em cima do plano. S já não pertence porque ela não está sobre o plano de perfil. Não é isso? Continuando agora a relação das retas com o plano vertical, né? Então a reta vertical pertence a um plano vertical se sua projeção horizontal, olá, projeção horizontal, e seu traço horizontal estiver sobre o traço horizontal do plano. Tá certo? Outra definição. Uma reta horizontal só pertencerá a um plano vertical se sua projeção horizontal coincidir com o traço horizontal do plano e o seu traço vertical estiver sobre o traço vertical do plano. Vamos lá, vamos olhar as figurinhas para a gente entender. Está aí o primeiro exemplo, né, mostrando que o traço da reta R está sobre o traço desse plano vertical, né, enquanto que o traço da reta S não está sobre o traço do plano vertical. Isso denota que R pertence a esse plano, né, a esse plano vertical, enquanto que S não pertence ao plano vertical. Mesma coisa acontecendo com T, agora com outro tipo de reta, né, com a reta horizontal, você vê que o traço da reta coincide com o meu plano. Se coincide, então essa reta pertence a esse plano. Tá certo? T já é diferente, ó. Você olha que T não está sobre o traço do meu plano, denotando que essa reta T não pertence a esse plano. Para saber se a reta qualquer pertence ao plano vertical, deve-se encontrar primeiramente o traço da reta. Então, o que você tem que fazer? Fazer o traço das suas retas. Você vê que o traço da reta P está sobre o traço do meu plano. Se ele está sobre o traço do meu plano, isso denota que essa reta P ela pertence a esse plano vertical, enquanto que a reta O não pertence. Note que o traço da reta P ela está sobre o traço do plano em questão.
que é o plano vertical. Logo, denotando que essa reta P pertence a esse plano vertical, enquanto que a reta O, o traço não está sobre o plano vertical, denotando que essa reta O não pertence a esse plano. Vamos lá, relação agora com o plano de topo, né? A reta de topo pertence ao plano de topo se sua projeção vertical e o seu traço vertical estiver sobre o traço vertical do plano, não é isso? A reta frontal pertence a um plano de topo se sua projeção vertical coincidir com o traço vertical do plano e o seu traço horizontal estiver sobre o traço horizontal do plano. Vamos ver as figurinhas para a gente entender. Primeiro, a reta de topo, né? Sobre o plano de topo, né? Se a gente olhar aqui, a gente vê que o seu traço coincide, né, com esse plano de topo. Logo, a reta X, ela pertence, né, a esse plano de topo. Enquanto que a reta Y não pertence, por quê? Porque o traço dela não está sobre o plano de topo. Mesma coisa com a outra reta. Se você olhar essa reta, o traço dessa reta, ela coincide, não é isso, com o traço do meu plano. Se ela coincide com o traço do meu plano, pessoal, ela pertence, né? Ela pertence à minha reta. E a reta também deve estar, né, sobre o meu plano, né? Se você olhar a reta Z, ela também, a Z', ela está sobre o meu plano de topo. Então ela tem que estar, além de acima do plano de topo, ela também tem que o seu traço coincidir com o meu plano de topo. Então, uma reta qualquer agora, fazendo a relação da reta qualquer agora com o plano de topo. Então, a reta qualquer pertence a um plano de topo se sua projeção vertical, né, coincidir com o traço vertical do plano. Seu traço vertical estiver sobre o traço vertical do plano e seu traço horizontal estiver sobre o traço horizontal do plano. Então, se você olhar ali, pessoal, é o que a gente vem falando aqui até agora. Então, se você faz o traço, note que o traço vertical está sobre o traço lá, né, da reta R. Né? Opa, peraí. Da RS. Da reta R. Note que a projeção dela vertical está sobre o meu plano, denotando também que o meu traço horizontal também está em cima desse plano e o traço vertical a mesma coisa. Logo, essa reta R, ela pertence a esse plano de topo, diferente da reta S. Note que seus traços estão completamente fora desse tipo de plano, que é o plano de topo. Relação agora com o plano de rampa, né? Então, para determinar se a reta de perfil ou qualquer, né, no caso essas duas retas, pertence ao plano de rampa, deve-se fazer a projeção da reta no plano de perfil. Se esta coincidir com o plano de rampa, conclui-se que a reta pertence ao plano. Vamos olhar as figurinhas para a gente ver. Ó. Olha aí, eu tenho esses dois tipos de reta. Note que lá no meu plano de perfil, a minha projeção coincide com o meu plano de rampa. Se ela coincide, ela pertence a esse plano de rampa. Mesma coisa lá, ó, com outro tipo de reta, né? Se você olhar, a reta R, ela está sobre a projeção do meu plano de rampa lá no plano de perfil. Se isso acontecer, isso está dizendo que essa reta, ela pertence ao meu plano de rampa. Relação com o plano de rampa ainda, né, pessoal? Para determinar se a reta fronto-horizontal pertence ao plano de rampa, deve-se fazer a projeção linear da reta no plano de perfil. Se esta coincidir com o plano de rampa, conclui-se que essa pertence àquele plano. Então, pessoal, se você olhar aí, ó, a reta R e a reta S mais uma vez, note que a reta R, sua projeção lá no plano de perfil está sobre a projeção do plano de rampa, do traço do meu plano de rampa. Logo, essa reta R pertence a esse plano, enquanto a reta S, ó, sua projeção no plano de perfil não está sob o plano de rampa. Logo, esta reta não pertence a este tipo de plano. Vamos lá, relação com o plano qualquer, né? Esse assunto ele é um pouco
chato, mas é bom a gente tentar enxergar o que é que ele está dizendo. Então vamos lá. A reta horizontal irá pertencer a um plano qualquer se o traço vertical estiver sobre o traço vertical do plano e sua projeção horizontal paralela ao traço horizontal do plano. Essa é com a reta horizontal. Com a reta frontal, estará contida no plano qualquer se seu traço horizontal estiver sobre o traço horizontal do plano e sua projeção vertical for paralela ao traço vertical do plano. Vamos olhar as figurinhas para a gente entender. Então você vê aí, ó, o traço de R, né? O traço vertical de R está em cima do plano qualquer, né? Do traço do plano qualquer. Se estiver em cima e se sua projeção horizontal, né, for paralela ao traço do plano horizontal também, isso denota que R pertence a este plano, né? Mesma coisa, sendo que agora com outro tipo de reta, né? Note que S, ela lá na sua projeção de perfil, ela é paralela ao plano qualquer. Se ela é paralela ao plano qualquer e seu traço lá embaixo, a horizontal, está coincidindo com o traço do plano, isso também denota que essa reta S pertence a esse plano qualquer. A reta de perfil pertencerá a um plano qualquer se seus traços estiverem sobre os traços correspondentes ao plano, do plano. Para determinar se a reta de perfil pertence ao plano, rebate-se a reta de perfil sobre o plano de perfil, para obter os traços da reta em questão. A reta qualquer também pertence a um plano qualquer se seus traços estiverem sobre os traços do mesmo nome do plano. Vamos lá olhar as figurinhas, né? Então vamos lá. A primeira aí, ó, os traços desse horizontal e vertical, eles coincidem, né? Com quem? Com meus traços do plano qualquer, que vocês estão vendo aí, né? Então, tá vendo lá as projeções de H e a projeção de V, elas estão coincidindo com isso. Isso denota que essa reta daí, ela pertence a este plano qualquer, né? A mesma coisa agora se for uma reta qualquer. Então, faz os traços e esses traços têm que coincidir com os meus traços. Isso aí não tem o que fazer, pessoal. Faz os traços dessas retas. Se os traços coincidir, o traço vertical com o traço vertical desse plano qualquer e o traço horizontal coincidir com o traço vertical desse plano qualquer, logo, esse plano, ele pertence a este plano qualquer. Tá certo? Então, pessoal, era isso. Esse assunto requer que vocês deem uma leitura a mais, né? Porque surgem algumas complicações, mas que no decorrer do curso a gente vai sanando essas dúvidas. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.